Eu sei que você é ambicioso e que você é preguiçoso. O seu maior defeito é a preguiça. E como que eu sei disso? Porque eu também sou assim. Eu sempre fui assim a minha vida toda. Eu sou um cara muito ambicioso, sempre sonhei com o maior prêmio, com o máximo que eu poderia alcançar. E eu lembro dos meus colegas, eles tinham sonhos tão pequenos perto dos meus. Eles queriam, pô, quero ganhar R$ 5.000 por mês, pra mim eu já tava bom. Eu ficava louco vendo aquilo, porque eu falava, cara, pra mim eu quero conquistar o mundo se eu puder. Só que eu também nunca tive força de vontade suficiente pra fazer acontecer. A preguiça sempre me segurou. A preguiça sempre foi o meu maior defeito. E um dos grandes motivos para a preguiça sempre ter me travado, porque eu sempre achei que eu fosse um cara acima da média. Esse tipo de comportamento, ele me fez perder muita coisa, ele me impediu de adquirir muito conhecimento, porque falavam alguma coisa, eu falava, já sei disso, não preciso. Esse ego do talento natural, ele faz a gente achar que não precisa evoluir, que não precisa estudar, que não precisa trabalhar, não precisa se esforçar. Que se esforçar é coisa de quem é menos, de quem não tem o mesmo potencial que a gente. Só que essa história de potencial, de grandes habilidades, de ser acima da média, é uma grande mentira, é uma mentira que a gente mesmo inventa para não ter que fazer o que precisa ser feito, para não ter que se esforçar, para não ter que estudar, para não ter que trabalhar mais. Porque a gente sabe que coisas grandes, quanto maior o nosso objetivo, maior tem que ser o esforço. Se você quer grandes coisas, você quer grandes conquistas, você vai ter que se dedicar muito mais do que a maioria. E isso é para qualquer área da vida, pode ser nos esportes, nas empresas, nos negócios, nos concursos públicos. Isso é indiferente, porque o alto nível é muito elevado. Todo mundo quer ser o melhor. Todo mundo quer ter as coisas boas da vida, mas para você alcançar, você vai ter que ser melhor do que a maioria, você vai ter que dedicar mais do que a maioria, você vai ter que sofrer mais do que a maioria para alcançar aquelas coisas. E por muito tempo, eu consegui me virar bem com essa mentira de que eu tinha potencial. Porque durante a escola, durante a faculdade, eu conseguia, sem estudar, sem me esforçar, eu conseguia ir levando, eu tirava notas boas. Eu sempre consegui conquistar as coisas do meu jeito. E foi só quando eu resolvi estudar para concurso que eu vi que na verdade era uma pessoa extremamente mediana, que eu não tinha nada de especial. Eu resolvi fazer concurso para juiz e eu fiz um simulado e fui extremamente mal. Eu comecei a pesquisar para ver o que eu tinha que fazer diferente para passar. E foi aí que eu descobri que tem gente que dedica anos e muito esforço para conquistar um objetivo. Enquanto eu queria passar na sorte, queria passar contando só com o meu potencial, tinha gente estudando 8, 12 horas por dia por 5 anos. Foi aí que eu falei, cara, qual chance que eu tenho? Eu sou um Zé Ruela só. Quem sou eu na fila do pão aqui? E foi só nesse momento, o primeiro choque de realidade que eu tive, para ver que eu sou só mais um, que não tem nada de especial comigo. E talvez com você também, se você se acha uma pessoa acima da média, você não teve esse choque. Talvez é por isso que você é preguiçoso, porque você ainda não viu o que as pessoas que estão motivadas, que são realmente ambiciosas, conseguem fazer para alcançar o que querem. Quem realmente é obcecado naquele objetivo, a pessoa consegue sacrificar coisas inimagináveis para alcançar. A pessoa consegue perder momentos com a família, perder os finais de semana, parar de sair com os amigos, ficar o dia todo fazendo aquilo que precisa ser feito. E por causa do concurso, eu comecei a estudar. Cara, no começo eu não conseguia ficar meia hora sentado na cadeira estudando. Eu sabia que sem estudar eu não ia passar. E eu continuei estudando, me esforçando, me esforçando. Depois de alguns anos eu já estava estudando horas seguidas. E isso não foi de uma hora para outra, eu tive que me dedicar muito. Só que chegou um momento que eu vi que eu tinha mais perfil de empresário do que de concursado. E aí tudo voltou para estaca zero. Porque eu tinha aprendido a me dedicar, eu tinha aprendido a ser disciplinado, mas eu só sabia estudar. Eu ainda não sabia trabalhar. E você pode estar travado por um desses motivos também, você vai entender. Porque quando a gente quer começar algo assim,
você fica meio perdido, porque você nunca viu, ninguém te explica o que você tem que fazer. Então, quando eu abri a empresa, eu não sabia o que eu tinha que fazer. E agora? O que eu faço? Eu espero alguém vir comprar de mim? E eu comecei a não fazer nada, eu fiquei parado. E eu me confortava. Eu falava, eu não estou fazendo nada, não é porque eu estou preguiçoso. É só porque eu não sei o que fazer. Assim que chegar o primeiro cliente, eu pego o embalo e pronto. Só que só tem um problema, eu fiquei assim por uns 6 meses. E quando eu me dei conta, eu estava sem estudar 6 meses para o concurso, que eu já poderia estar bem mais próximo da aprovação, e estava 6 meses parado com a minha empresa praticamente inexistente. E aí que eu entendi que essa história de eu não sei o que eu preciso fazer, eu não sei como começar, é só mais uma desculpa que a gente dá para prolongar, para ficar adiando, para ficar procrastinando a decisão inicial, que é o dar o pontapé inicial, começar a fazer de verdade. E você pode ser ambicioso o quanto for, se você não fizer acontecer, não vai acontecer. Ninguém vai fazer por você. Você precisa converter a sua ambição em uma atitude real. Você tem que fazer isso acontecer. Para de achar que as coisas vão acontecer de repente, que vai chegar um dia que você vai acordar extremamente motivado, que você vai falar, nossa, eu preciso começar a trabalhar hoje. Eu preciso estudar hoje. Nossa, que vontade que eu tô de ir para academia. É óbvio que não, cara. Isso não existe. Acorda para a vida. Você que tem que começar e parar essa preguiça, tirar essa preguiça do seu corpo e fazer acontecer. Você não é um cara preguiçoso. Você se acha preguiçoso, mas preguiçoso não é uma característica que você tem. Ser preguiçoso é um estado que você está no momento e não que você é. É um problema de estar e não de ser. Ninguém é preguiçoso por natureza. Fala, nossa, eu sou preguiçoso, eu sou assim desde sempre. Não é, cara, porque você nunca entendeu o que ser preguiçoso está te custando. Sabe quando você fecha os olhos, que você se imagina com a vida dos seus sonhos, ao lado das pessoas que você importa, você aproveitando aqueles momentos? Não importa o que seja o seu sonho, mas quando você visualiza isso, e quando você não age para conquistar isso, você está jogando todo esse seu sonho no lixo. Porque só você pode ir atrás do seu sonho, você tem que agir. E foi depois que caiu a ficha que, enquanto eu estava ali preguiçoso, sem fazer nada, esperando que a vida, que o universo fosse iluminar minha mente para de repente eu saber o que fazer e tomar todas as atitudes possíveis, que enquanto isso tinha gente com muito menos capacidade que eu, muito menos condições, muito menos contatos, dinheiro, oportunidades e muito menos preparo em todos os sentidos, que estava fazendo acontecer e que iam conquistar o que eu estava sonhando enquanto eu estava ali parado. Porque o sucesso não é uma questão de capacidade intelectual, de quanto dinheiro você tem. O sucesso ele vem com disciplina, com você fazer o que precisa ser feito. Não interessa se você é o cara mais inteligente da sua cidade, da sua escola, se você é o cara mais forte, mais bonito, se você deixa isso parado, se você joga isso no lixo. Pode ter certeza, cara, que existe gente muito com mais quesitos, mais bem preparado que essas pessoas que você vê na televisão, que você vê nas redes sociais. Esses empresários milionários não são os mais inteligentes, não são os mais bonitos, não são os com mais preparo técnico, mas são eles que tiveram a força de vontade de chutar o balde e fazer o que precisa acontecer, velho. E você pode fazer isso também. Você não tem que ficar esperando cair do céu, você não tem que ficar esperando que um dia alguém vai aparecer com a fórmula mágica para você parar com essa preguiça. A preguiça ela não some, ela não vai embora. Ela continua, você sempre vai ter preguiça pro resto da sua vida. Aqueles influenciadores que falam que nunca tiveram preguiça, é mentira. Isso não existe, a preguiça é natural. A diferença é que eles conseguem fazer o que precisa ser feito mesmo com a preguiça.
É que eles são mais fortes que a preguiça. E você está sendo mais fraco que a preguiça. Você não pode ser mais fraco que a preguiça. Você vai deixar um sofá macio ganhar de você? Você vai deixar uma rede social, uns vídeos no TikTok ser melhor do que você? Você vai abandonar tudo que você pode conquistar para ficar à toa? Para não fazer nada? Cara, o vídeo que você viu no TikTok, no Instagram, daqui uma semana você nem sabe o que você viu. Você vai ter esquecido tudo. Aquele jogo de futebol que você está vendo no final de semana, pô, daqui um ano você não vai nem lembrar o nome do jogador que fez o gol. Vai nem lembrar que gol que foi, que jogo que era. Porque essas coisas, elas têm que ficar em segundo plano, elas não podem ser a prioridade na sua vida. A sua prioridade tem que ser alcançar aquilo que você quer alcançar. E só depois que você pensa nessas coisas secundárias. Porque se você quer alcançar o que a maioria das pessoas não tem, você tem que fazer o que a maioria não faz. E se todos os seus amigos estão fazendo a mesma coisa, muito provavelmente você tem que fazer o contrário. Ou você vai ficar igual a eles. É só você olhar, você tem que se comparar com quem você quer ser e não com as pessoas que são igual a você. E não é, você não tem que se comparar com o que a pessoa é hoje, mas o que ela fez para chegar até lá. Você acha que o cara ficou rico fazendo banheira de gelo? É claro que não. Ele ficou rico trabalhando. Ele ficou famoso gravando. Ele não ficou isso porque ele fazia skincare, rotina matinal, anotava palavras bonitas no diário. Para de ilusão, cara. Para de fantasia. Já está na hora de você amadurecer e assumir a responsabilidade. A responsabilidade que o seu sucesso nas suas mãos. O jeito que você nasceu, a pessoa que você nasceu, as condições, não são responsabilidade sua, não. Mas a pessoa que você vai se tornar, a realidade que os seus filhos vão ter, é inteira nas suas mãos. Você que tem que definir o que você vai aceitar e o que você não vai aceitar. Então para de enrolar. Cria vergonha na sua cara e faz o que precisa ser feito. Porque senão ninguém vai fazer. Espero que isso aqui te motive a fazer o que realmente tem que ser feito. Muito obrigado, até a próxima.